Olá, tudo bem, pessoal? Muito feliz de poder estar aqui hoje de novo, mais uma vez, para essa live. Para mim vai ser bem interessante. Você que está chegando, hoje nós vamos tratar a respeito do papel da mulher no mercado imobiliário, do dia a dia da mulher no mercado imobiliário. E eu não poderia fazer isso de outra maneira se não fosse convidando mulheres para conversar a respeito, né? Então, hoje à noite nós vamos ter duas convidadas, ao invés de. Normalmente a gente tem feito com um, né? Hoje nós vamos ter duas convidadas. São duas pessoas que eu admiro e que conheço já há algum tempo, trabalhamos juntos e sempre que temos possibilidades, temos contato, né? São pessoas que vocês vão ver divertidíssimas, pessoas engraçadas e ao mesmo tempo pessoas bem sérias, bem antenadas. São pessoas que realmente têm muito para acrescentar para a gente, acrescentar ao nosso dia a dia. Eu posso dizer isso de cadeira. Eu posso dizer com experiência própria que já aprendi muito com essas duas convidadas que nós vamos ter hoje. Elas podem até achar que não, mas eu quero que de antemão vocês saibam que são pessoas sensacionais. Eu vou agradecer você em primeiro lugar, porque você que tem acompanhado as nossas lives aqui desde o início. Nós começamos a fazer essas lives em 22 de julho. O motivo que eu comecei a fazer isso foi por causa do dia do corretor do imóvel, que é dia 27, depois de amanhã. E aí a gente começou desde 22 de julho a conversar com vários profissionais que estão no mercado imobiliário envolvidos com o mercado de alguma maneira. Começamos com o homestaging, depois falamos com o presidente da ACI, o Rodrigo, foi muito legal a gente poder conversar aqui com ele. Conversamos com... Gente, eu tenho que lembrar de todo mundo, viu? Conversamos com a Val Monteiro, uma arquiteta competentíssima que também é nossa cliente. E eu vou lembrar, está faltando um ainda. E hoje a gente está encerrando, teoricamente, nós estamos encerrando essa participação. Mas eu já tenho conversado, tem algumas pessoas que têm acompanhado a gente, que têm gostado e têm pedido para a gente não parar as lives. Mas a gente tem que sempre acrescentar. Então, a gente está estudando isso e provavelmente a gente deve continuar de alguma maneira. Então, eu já agradeço de antemão a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm ouvido a respeito disso. É muito gratificante. Eu vou chamar agora as nossas duas convidadas. Eu vou chamá-las e depois eu apresento essas duas pessoas queridas. Estou aqui chamando as duas. Como já falou a Kátia aqui, são meninas de ouro, são super competentes. Vamos lá. Tudo Olá! bem, gente? Boa noite. Boa noite! Beleza, boa noite. Gostei da apresentação, Gente, eu quero. super engraçadas, viu, Alexandre? Também, Eu viu, vou o quê? Sharon? Gostei da apresentação Gostamos. das engraçadas. Ah, mas vocês são engraçadas. Eu acho que quando a gente está junto, a gente mais ri do que a gente conversa. Então não tem como É não ser. verdade. É verdade. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque a gente se identifica com as pessoas e eu tenho esse meu jeito também, vocês já conhecem. Eu sou essa cara séria assim e tal, mas vocês sabem que eu não perco a piada ficou na minha frente, eu tô executando, então não tem jeito. E a gente tem, graças a Deus, a gente tem intimidade suficiente para ser a gente mesmo desde que a gente se conheceu. Isso foi muito legal. Então eu vou apresentar aqui duas pessoas que são super profissionais no mercado imobiliário. Obrigado, Alfredo, bom ter você aqui. E queria dizer uma coisa. Alfredinho! Alfredo está aí na live. Sempre. Essa moça que tá com o cabelinho mais curtinho, o Que nome linda! dela, eu não vou falar o seu nome todo não, tá? É a Dulce Veras.
Dulce de Oliveira. Isso. E, e essa moça loira que hoje de manhã ela me mandou uma mensagem e falou assim, Xandão, olha só, aconteceu imprevisto, eu não vou poder participar da live. Quase E morreu. daí, quase morri do coração na hora. Eu falei assim, vai, mas famigerada, vai avisar em cima da hora. Mas tudo bem, eu perdoaria de qualquer Jamais jeito, faria não isso. tem problema. Jamais faria isso, Aí é Xandão, com você. De jeito Até nenhum. porque é o seguinte, vou contar uma coisa para vocês. Essas duas trabalham à noite, de dia, de madrugada, fim de semana, É verdade. É verdade. exceto quando não estão viajando. Eu sei que eu conheço o ritmo delas. Viajando, viu, Xandão? Até viajando. Até viajando, né? E Olha, viajei esse final de semana, levei meu computador, fiz contrato, normal. Não pode pois é, a perder gente é venda, né, assim. Xandão? Onde a gente está vendendo. Graças a Deus, hoje a gente pode fazer isso, Uhum. né? A tecnologia proporciona isso pra gente. Mas eu não terminei. Essa da direita, que é essa loura que mandou fazer as mechas de novo, entrou para fazer as mechas só para essa live, é a Júlia Cabral. Elas Verdade. duas são sócias, e além delas duas, eles têm mais dois sócios e uma equipe fantástica, que eu conheço a equipe toda. Eu acho que eu conheço todo mundo. Se eu não conheci todo mundo da equipe de Conhece. vocês ainda, devo conhecer em breve. Eu quero dizer para vocês, agradecer em primeiro lugar por vocês estarem aqui. Para mim é um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Queria dizer da minha admiração por vocês, pelo profissionalismo de vocês, pelas pessoas que vocês são, desde que as conheci. São pessoas que eu considero que com muita ética, pessoas transparentes, pessoas que buscam trabalhar seriamente, começam com o cliente, nunca largam o cliente até o final. A Dulce vai poder falar um pouquinho disso, que a gente conversou semana passada, ela falou uma coisa para mim que eu nem acreditei, mas ela vai falar isso. E, Então, a gente e meninas, hora, você vai ter que me lembrar o que é esse. Qual não, foi eu esse? te É muita lembro, não se conversa. preocupe, eu te lembro. Meninas, é um prazer, elas são proprietárias da 4Imob, é uma agência imobiliária aqui de Brasília, para quem não está em Brasília, que a gente tem telespectadores também que não são de Brasília aqui. Eu quero agradecer toda a minha família, que ela sempre entra aqui, o pessoal está sempre curtindo, está sempre Que assistindo as coisa lives, linda. e eles sempre conversam comigo nos outros dias, sabia? Eles assistem, poxa, achei legal aquele negócio que você falou. Que legal, Xandão. É bem Eu legal mandei isso aqui mesmo. para a família, mandei para os amigos, para os clientes. Estou aguardando aqui Quando a eles gente- entrarem. isso Mandei aí, uma aviãozinho. quando a gente vai aparecendo na televisão, né, a gente tem que avisar para todo mundo, não é? Pois é, uai. Não é todo dia que Não a é gente tem essa sempre que a gente oportunidade. está, né? É verdade. Meninas, boa noite. Se Boa apresentem, noite a se quiserem todos. falar, vocês falar alguma coisa, se apresentarem, quem vocês são, de onde vocês vieram. Eu acho que é legal vocês falar, porque o pessoal já sabe quem eu sou, já está todo mundo enjoado da minha história. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho de quem vocês são, de onde vocês vieram, como que vocês caíram nesse mercado, que é muito interessante a gente saber isso, porque e como que daqui a pouco a gente vai desenrolar as outras perguntas. Mas vamos lá, uma de cada vez, não briguem, tá? Para falar mais. A Júlia disse que não ia deixar a Dulce falar hoje, ela ia falar pelos cotovelos. Então eu vou Meu pedir, Deus Dulce, do para a céu. Júlia começar. Ai, Vou meu pedir Deus do para a céu. Júlia Tá bom. começar. Eu vou começar porque tem poucas pessoas ainda na live, depois a Dulce finaliza. Ó, não se esqueça, é só um Ah, aviso que essa live vai ficar gravada, disponibilizada na nossa página e na de vocês também. Vocês podem ter certeza ai, que que isso faz legal. diferença. Tá Ah, bom? com certeza. Com certeza. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Júlia Cabral. Eu tenho 10 anos, aproximadamente 10 anos no mercado imobiliário. Não caí de paraquedas, né? A venda sempre foi a minha paixão. Eu comecei a trabalhar em uma loja de shopping e aí depois fui passando por experiências até sair dessa loja e abrir meu próprio negócio, né, como empreendedora. E depois desse ramo, eu fui para o ramo imobiliário,
entrei como uma secretária em uma imobiliária. E lá eu estava meio que cansada assim do comércio, né? Porque eu fiquei frustrada com a abertura de uma loja de roupas e não deu certo. E foi um momento em que eu falei, não, vou largar tudo, agora eu quero trabalhar na área administrativa. E fui para essa imobiliária. Chegando lá, meu ex-chefe, ele falou assim, Júlia, você não tem potencial para atender clientes atrás do balcão. Você não Da mesa, pode. né? Porque se você fica atrás da mesa atendendo telefone, não é o seu perfil. Inclusive, ele falou isso porque foi uma experiência muito legal. Um cliente ligou, né, e ele já tinha me passado todos os imóveis que estavam à venda na imobiliária, no portfólio. E a cliente que ligou, ela queria saber muitas informações e eu só olhando ali o que tinha na descrição, na ficha do imóvel, eu vendi o apartamento para ela. E aí ela falou assim, Júlia, eu quero comprar. Foi um apartamento lá na 214, no Bloco H, que inclusive a gente vendeu um recentemente lá, agora. Primeira venda a gente nunca esquece, né? Nunca esquece, não tem como esquecer. E aí, quando eu falei para ele, falei, olha, a cliente já fez uma proposta, o valor X, ela só quer visitar. E ele falou assim, você vai comigo. E aí, chegando lá, a gente apresentou o imóvel para ela, ela ficou apaixonada, ela, né, elogiou bastante o nosso atendimento, e ele falou, cara, você não é secretária, você é corretora. E aí ele começou a me incentivar, a tirar o Cresce, né? E aí foi quando eu trouxe a Dulce também para ficar junto com a gente. E aí nós começamos essa trajetória na área imobiliária há quase 10 anos atrás, né? Estamos aí firmes e fortes até hoje. É Muito uma legal. área desafiadora, né? O papel da mulher, eu acho que em todas as áreas é muito importante, né? A gente tem uma dupla jornada, então não é fácil. Mas a gente, como mulher, consegue administrar essas outras questões, né? A gente vem ganhando espaço há muito tempo no mercado. Na realidade, o papel de corretora de imóveis, até 1958, a gente não Olha, tinha. estudou, olha, gente. Ela Eu estudou, gente. estudei, lógico. Você acha que eu ia vir para a live e não saber de nada? Então, assim, eu fui estudar mesmo, porque eu falei, cara, quando que o papel da corretora de imóveis entrou no mercado, né? E eu achei tão interessante, porque até 1958 a gente não podia entrar no mercado. Era um artigo do Código Comercial Brasileiro, o artigo 17. E eu falei, caramba, eu não sabia, eu fui pesquisar mesmo, né? Não vou mentir. E aí eu vi Não, tá o certo, quão é é assim que a gente importante. aprende. E então essa live serviu para isso, né, Xandão? Você sabia disso? Sabia, Dulce? Que a gente não podia trabalhar na área até 1958? Pois é, eu vim saber hoje. Que absurdo, Então, viu? depois, é um absurdo. É. Na semana do corretor a gente vai aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo. Mas é isso mesmo. Eu acho que. E eu quis fazer essa semana eu quis fazer com corretores justamente por causa disso, porque para falar, dar informação, porque o nosso intuito nas lives é um intuito educacional, tá? Exatamente. É um intuito para trazer informação, para trazer curiosidade como essa que você trouxe, que é uma informação importante. E eu digo que é um absurdo, porque eu acho mesmo que é um absurdo. Eu tenho uma predileção, aí sou eu, Alexandre, para trabalhar com mulheres. Eu acho que vocês são muito mais antenadas com as coisas, vocês são muito mais organizadas, e o meu lado desorganizado precisa de gente organizada perto. Então eu sempre preferi, porque eu vejo que a mulher ela é mais, eu não vou falar que ela é mais capaz do que o homem, porque eu acho que é uma bobagem a gente falar isso, porque a gente estaria fazendo uma competição, porque tem muitos homens competentes e muitas mulheres competentes também. Claro, mas eu acho certeza. que a essência da pessoa, a essência da mulher, Exatamente. ela é diferente. E eu acredito muito nisso, eu vejo muito crítico. isso. Exatamente. Ela tem O aquele meu olhar lado feminino mais me mostra clínico, isso. né? A mulher observa mais os detalhes, né? Como perceber com facilidade essas características, valorizando esses pontos. Então, não colocando à frente dos homens, mas a mulher tem essa sensibilidade, né?
Sim, Olha aí, sim, ó, eu também acho. O Valdir, Alfredinho estão por aqui também. Eles não Legal, pessoal, sabiam, obrigado. eles não Ah, sabiam, é? olha aí, ó. Não sabiam. Pessoal, obrigado por vocês estarem aí acompanhando a gente, é muito legal. Eu vou contar uma curiosidade para vocês a respeito dessa dupla aqui. Elas são casadas com gêmeos. Quer dizer, eles não são Quase gêmeos. quase gêmeos. Elas são cunhadas, cunhadas mesmo, ou co-cunhadas, né? Com É, cunhadas. e são casadas com dois irmãos, com dois caras bem legais também, que eu tenho a oportunidade de conhecer, que são pessoas maravilhosas. E aí, uma coisa que é bem legal nisso é que quando você conhece uma pessoa e começa a desenvolver, você conhece a família dela toda. E aí você conhece os É filhos, você verdade. conhece o marido, conhece a esposa, né? Elas duas também conhecem a minha família toda, conhecem a minha esposa. Então a gente sempre gostou de trocar bastante isso, porque eu não sei vocês, vocês sabem que é muito difícil a gente realmente fazer amigos dentro do mercado imobiliário. A gente tem Muito. muito Sim. conhecido, Uhum. muito parceiro e tal, mas amigos a gente tem poucos, de fato. A gente tem bom relacionamento com Verdade. muitas pessoas, mas eu posso dizer que eu sou um cara. Eu falei para vocês que hoje eu estava sentimental, né? Eu falei, eu posso Aham. dizer para vocês que eu sou um cara sortudo, porque eu encontro amigos nesse mercado desde que eu comecei. E esse mercado não é vender imóvel, esse mercado é um mercado de relacionamento. Eu acho que Exatamente. esse é o grande segredo. Agora eu vou parar de falar um pouquinho, vou deixar a Dulce se apresentar. Contar para a gente como Isso. que ela chegou aqui, de onde ela veio, como que ela começou nesse mercado. Então, eu não sou daqui, sou goiana, e quando eu vim para cá, eu entrei na área de vendas. Trabalhei em várias áreas, e em uma delas, numa loja que vendia material de empresa para escritório, eu tinha um cliente que tinha uma imobiliária em Águas Lindas. E toda vez que ele me via, ele falava, eu não tinha a mínima ideia do que era vender imóvel. Até porque eu era do interior e não tinha nem a ideia do que era ser corretor ou alguma coisa nesse sentido. E ele sempre me falava, vem trabalhar com vendas de imóveis. E eu fui conhecer um pouco mais dessa área em Águas Lindas de Goiás, por conta do convite dele. E quando eu estava ingressando nessa área, a Júlia, que tinha ido para o plano piloto diretamente lá, fez o convite e a gente foi trabalhar juntas na primeira imobiliária. Depois nós fomos para uma outra imobiliária, onde todas elas, com todas as pessoas que nós conhecemos, inclusive você, né, Xandon, nos agregou muito, nos ensinou muito. Claro que com o nosso desejo de conhecer, de aprender, de nunca ficar na Verdade. mesmice. Tinha meta para captação, se tinha meta para venda, se tinha que correr atrás, com dinheiro, sem dinheiro, porque a gente Sem sabe como dinheiro. é a nossa área, com venda, sem venda, o nosso, a nossa vontade era a mesma. E aí, depois que nós passamos por todo esse processo, depois de um ano, a gente tentou também através de um outro processo e abrimos a nossa imobiliária, que hoje é a Quatro Imóvel. Passamos por Perfeito. muitas experiências como mulheres, mas como guerreiras, como colocando o nosso potencial para crescimento. Então, você tem a área já da imobiliária, do mercado de imóveis, você tem homens, você tem mulheres, mas você tem as características diferentes em cada uma. Então, quando você se abraça, você quer crescer, você quer aprender, você agarra naquelas pessoas que você pode fazer isso. Hoje nós somos donas de imobiliária, mas em nenhum momento a gente deixa de procurar profissionais, inclusive você que tem nos ajudado imensamente, né? Você sabe disso e assim, a gente dá um valor
nas nossas conversas, no que a gente fala, a gente agradece muito mesmo por tudo que você tem feito para nós, principalmente nesses últimos dias. A gente sabe do que a gente está falando. E é assim, é o tempo todo mulheres guerreiras querendo crescer, querendo aprender e fazer o melhor nesse mercado que é intermediar sonhos, intermediar projetos. As pessoas abrem as portas da sua casa para a gente entrar. E isso é uma responsabilidade muito grande. E a sensibilidade da mulher, ela abraça esse papel também, né? Porque o mercado imobiliário, você não vende um sapato, você não vende ou até uma comida, mas você vende algo para a família toda. Você abraça uma história de vida, né? Isso aí. Sim, com certeza. A gente e entrega tudo que a gente tem, né? Nós projetamos mesmo o melhor para aquelas famílias que confiam, que abraçam o nosso trabalho. E é isso. Maravilha. Ó, eu estou olhando para o lado aqui, às vezes, porque eu estou com outra tela aberta aqui, acompanhando o que as pessoas estão falando, perguntando. Não é porque eu não estou dando atenção para vocês, não. Eu estou aqui junto com vocês. Eu gosto de falar sempre isso. Eu gosto de falar muito isso para as pessoas entenderem. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que foi feita que eu queria que vocês respondessem. Essa profissão não é fácil. A pergunta é essa. Essa profissão não é fácil. Mas vocês, em algum momento, se arrependeram em entrar nesse universo tão dominado pelos homens? Quer responder? Quem responde primeiro? Ainda não, Valdir. Daqui a pouco. Não. Passa ou repassa? Vamos falar. Não, pode ser você, Júlia. Pode ser você. Você entrou primeiro do que a Dulce, Júlia. Então, eu não me arrependo em nenhum momento. Na realidade, eu me arrependo de não ter conhecido essa área antes, porque eu me identifiquei, a gente passou maus bocados, principalmente no início da profissão, é muito difícil, né? Encontrar uma carteira de clientes, e isso você vai adquirindo com o passar do tempo, né? Os clientes, eles voltam para você. Você prestando sempre o bom atendimento, você cuidando dos seus clientes, dos seus relacionamentos, que não é só vender, não é só o R cifrão, como muitos corretores tratam os clientes, né? É verdade, é verdade. Então, é um relacionamento. Eu falo com meus clientes, eu tenho hoje clientes que são amigos, né? A maioria deles, a gente cria um relacionamento. Então, aqueles clientes que a gente cria esse elo, eles indicam a gente. Então, assim, o mercado, ele não para, né? Então, tem corretor que reclama que não está vendendo porque eles não cuidaram, não sabem cativar, né, aquele relacionamento. O Valdir colocou aí que aprendeu a dar presente com a gente, né, Valdir? A gente tem esse hábito de cativar, né, os nossos clientes. Então, eu não me arrependo em nenhum momento. Nenhum momento. Só agradecer mesmo a cada um. Eu queria pontuar uma coisa bem importante nesse negócio aí. Eu conheci a Dulce e a Júlia, e elas, na época que eu conheci, a gente estava vivendo o auge de uma crise imobiliária. Muito grande. Foi um dos piores momentos. Foi em 2015, 2016, o pior momento assim, que a gente passou na última década. Exatamente. Né? Foi. E vocês entraram numa época, se vocês falaram que vocês estão aí mais ou menos uns 10 anos, vocês entraram numa época que o mercado ainda estava positivo, né? Estava mais ou menos, estava entrando assim então, no momento ruim. A minha pergunta agora vai para a Dulce. Eu sei um pouco da história de vocês, o esposo da Dulce também, ele também é corretor, ele também é advogado, né? E eu lembro que enquanto ele trabalhava como corretor, ele fazia a faculdade, então era bem corrido, bem puxado. E a gente conversava muito, então a gente entende que aquele momento era muito difícil. O que fez vocês não desistirem de ser corretor naquele momento tão difícil? Dulce, o que você acha disso? O que você acha que foi que te sustentou nisso?
te manteve, né, no Não, negócio. você identifica, é uma química, você se identifica mesmo, se conecta com aquela profissão, com a forma que a profissão tem. Então, quando você gosta de falar com pessoas, você não tem medo de trabalhar, você não tem medo de enfrentar novos desafios, é uma conexão. Então, assim, quando eu olho hoje, os desafios que nós passamos, que a gente entrou nessa crise, nós pegamos ali no Foi. comecinho, a gente vendeu, depois a gente ficou um tempão sem vender. Nós fazíamos plantões e tipo assim, a imobiliária tinha homens e mulheres, aí falava assim, quem vai para plantão de quase segunda a segunda a gente trabalhava? Eu e a Júlia. A gente já ficou assim, no Lago Sul, cada uma ficava numa casa e a gente ficava se falando, né? Tá tudo bem aí? Mas olha para você ver, que loucura. Antes não se falava tanto nessa questão de assédio, de não sei o quê, há 10 anos atrás. Então a gente não tinha nem tanta noção disso. É porque ainda era normal, né? Uhum. Não tinha muito acho que assédio. Já existia. Então, assim, a cada uma ficava numa casa sozinha, desocupada, esperando cliente, com faixa não sei na onde, pessoas segurando. E isso era aquela palavra mesmo assim, era o nosso incentivo. E terminava o dia, estava todo mundo morto, mas no outro dia estávamos prontas para ir lá. Tava lá de novo. Então, do mesmo jeitinho. Da mesma forma, você descobrir aquilo que você ama fazer, ela te dá todo o gás que você precisa. E a partir dessa conexão, você tem que estar pronta para trabalhar, para aprender, para crescer. E era isso que nos trouxe. E foi isso que nos trouxe até aqui, né? Está nos levando a cada dia mais e mais. Porque a gente está pequenininha ainda, estamos crescendo, aprendendo. Vocês não sabem o tamanho de vocês. Eu já falei isso para você. Vocês não têm noção do tamanho de vocês. Eu queria falar uma outra curiosidade a respeito disso, por acompanhar a história de vocês. Júlia, você está aí? Eu estou vendo só... Eu não sei se é a minha internet ou se é... A dela, é a dela agora? Então tá bom. Eu queria pontuar uma coisa aqui, mais uma, porque por ter passado junto com vocês essa história, mesmo num período muito difícil do mercado imobiliário, nós trabalhamos num lugar onde nós sempre vendíamos, mesmo assim, mesmo com toda a dificuldade. E eu sempre vi a Dulce e a Júlia como pessoas assim, como... sempre estavam lá na parte de cima da tabela de venda. Eu vou te chamar de novo, Júlia. Sempre captando, sempre vendendo. Mesmo não podia não ser naquele volume que existia antes, né? Mas, viu, Júlia, não sei se você estava ouvindo, mas eu estava falando que mesmo no período de vacas magras, né, vamos dizer assim, eu sempre vi vocês duas vendendo muito. Não tanto quanto, por exemplo, vocês estão vendendo hoje, graças a Deus. Mas o mercado está diferente. E uma coisa curiosa é que eu fiz essa pergunta propositalmente. Porque é o seguinte... Tá aí de novo, Júlia? Acho que tá. Porque a pergunta é para você agora, Júlia. Quantas vezes, Júlia... Tá. Quantas vezes nesse período todo aí... Contra a maré. Quantas vezes nesse período todo você pensou em desistir? Pode ser honesto. Pode ser honesto. Hã? Eu acho que ela tá ruim, né? A Júlia tá travando a internet dela. Mas daqui a pouco ela responde, não tem problema. Você, Dulce, enquanto isso, responde para mim. Quantas vezes, de fato, você falou assim, cara, não aguento mais. Eu já falei 6.
E justamente não pelo sonho, sabe? Mas porque foi um momento muito difícil, né, Alexandre? Nossa, a gente passou deserto mesmo. Então, assim, chorando, com o coração triste, a gente saiu da imobiliária que depois, inclusive, nós voltamos. E eu tenho muita gratidão por todos os meus diretores, todos os meus diretores que me ensinaram ali. Inclusive, hoje eu até comentei com você, eu já fiz negociações lembrando, né, do que eu aprendi. Sim, E faço até sim. hoje. Então, e aí, como estava muito difícil, eu resolvi parar para dar aquele tempo e estudar para concurso, porque Brasília só fala-se nisso, né? Então, eu É parei, verdade. estudando. Foi na época que, inclusive, a Dilma travou os concursos. Eu falei, Travou os pronto. concursos. Foi aquela época que eu parei, mas depois voltei. Graças a Deus. Então, Júlia, agora que você está ouvindo, quantas vezes você pensou em Oi, desistir? Quantas vezes você várias. pensou em desistir nesses 10 anos? Nossa, inúmeras vezes, né? Na realidade, eu até desisti uma vez. Fui trabalhar no varejo de volta, fui trabalhar na Poliele, vendendo calçados. Olha Foi, só, foi um eu não sabia momento, dessa curiosidade. foi um momento que quando a gente trabalhava em uma imobiliária, a gente saiu e aí eu estava grávida, né? Então eu fiquei 6 meses afastada e para retornar, como eu estava zerada, a gente precisa de um investimento, né? Para almoço, para combustível, para ter um custo. E eu não tinha esse dinheiro. Uhum. Então eu falei, eu vou trabalhar, mas a minha vontade era sempre voltar. Então eu falei, vou trabalhar aqui novamente e depois eu volto e volto com todo o gás. E foi o momento que eu voltei e não saí mais. Isso já tem uns 8 anos. Então, assim, vontade de desistir, alguns anos atrás eu tinha muito. Hoje não penso, nem tenho essa vontade, né? A gente está em um outro Uhum. momento, a gente tem a nossa própria empresa, né? A gente tem crescido muito, né? Então, não tenho mais essa vontade. A vontade é bom, é uma coisa que dá e passa, né? Então, já passou há muito tempo. Graças a Deus, né? Essa pergunta ela tem um desdobramento. Por quê? As pessoas não sabem. A minha mulher falou isso para mim um dia. Eu não sabia quão difícil era a vida no corretor de imóveis até que eu comecei a conviver com você e ver o quanto que é difícil a vida do corretor de imóveis. Porque Muito. corretor de imóveis é igual jogador de futebol. Você sabe, todo mundo olha lá para o Neymar jogando bola, para o Messi ganhando milhões e acha que todos os jogadores de futebol ganham milhões. E Sim, aí todo mundo acha que o corretor é porque ele vende imóvel, ele ganha milhões e ele tem um monte de propriedade, ele tem um monte de coisa. Mas, é gente, é a rico. minoria da profissão que é assim, é a minoria da profissão. A gente trabalha para melhorar a nossa vida, para melhorar a vida da nossa família, e nós tivemos a oportunidade de aprender uma coisa. Quanto mais você aprende, melhor você vai estar para prover sua família. Quanto mais você se desenvolve, mais você vai estar preparado para a vaca magra e a vaca gorda. Vocês, por exemplo, Sim, passaram por um período difícil. E muito vocês hoje difícil. estão passando um momento muito bom, graças a Deus, porque o mercado Graças a está bom Deus. para a gente. Uhum. Então, vocês sabem que também isso não dura uma eternidade. Daqui a pouco vem outra baixa, o mercado imobiliário é muito sazonal. Muito. E eu acho mesmo, eu tô concordando com a Nayara que está aqui. Nayara, um beijo para você, para o Filipinho. Naná, É, Filipinho. é, e eu concordo com vocês. Eu acho que é para quem realmente ama a profissão, por isso que a gente não desiste, Sim, e porque eu acho que a gente sabe o potencial que a gente tem e que a gente pode alcançar. Eu não troco minha profissão por nenhuma outra. nem eu. Já tentaram me convencer também de estudar para concurso, procurar emprego, mas eu falei definitivamente, isso aqui eu sou eu e eu vou fazer isso dar certo. Vou fazer dar certo. Não sei quanto tempo vai demorar, como vai ser, mas eu vou fazer dar certo. E vai Então dar certo, está dando. a gente já trabalhou sem ter dinheiro para almoçar, a gente já trabalhou sem ter dinheiro para ir para imobiliária,
sem ter carro para ir atender um cliente. A gente já passou por plantão o dia inteiro e ninguém ir lá para visitar, ninguém Sim. ir lá para falar assim, poxa, olha que casa legal. Não. A gente já ficou em vários plantões durante muito tempo que não tinha uma alma penada. Então, a gente sabe o preço do suor da gente. E aí entra o grande segredo da coisa. Primeiro, porque eu acho que a gente tem que ter perseverança, tem que ter consistência, que é isso que vocês falaram lá, que vocês faziam um plantão de segunda a sexta, vocês tinham um monte de homem, mas quem fazia o plantão era vocês. Isso Domingo daí a domingo, Xandão. Perseverança. Corrigindo. Eu sei. Eu Domingo sei. a domingo. Não Eu tinha, sei, não tinha porque, final de semana mas pra olha gestão. só, vocês que têm consciência do que vocês precisam. E eu acho que é o grande lance do corretor aí. E eu vou dar uma notícia para vocês que é muito importante. Vocês são excelentes corretoras, mas vocês estão prestes a se tornarem apenas gestoras. Vocês podem ter certeza disso. Porque o conhecimento de vocês, o crescimento de vocês, eu falo isso com o coração cheio de alegria de poder dizer isso para vocês. Vocês vão longe pra caramba. Vocês têm um potencial que está todo guardado dentro de vocês, que ainda não veio para fora. Tem um monte de coisa que vocês ainda vão colocar para fora. E vocês estão aproveitem para serem corretoras agora, porque depois vocês não vão mais conseguir. Não dá. Quando a gente vira para o outro lado, eu estou falando isso por experiência própria. Quando você vai para o outro lado, não é a mesma coisa. Você fala assim, poxa vida, eu queria voltar a ser corretora. Era muito mais fácil. A bênção da ignorância. Vocês já ouviram falar a respeito disso? Mas isso aí, né? Porque a gente é que paga a conta. Aqui, ó, você está falando com 2 sócias, mas são 3 leoas. E um leão. E um leãozinho. Leãozinho que fez aniversário, né? Leão tá fazendo aniversário. O Léo é a voz. A gente tá lá discutindo. Pá, 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 aí, de repente, entra ele. A voz da razão. Gente, assim. Ó, chegou, né? O Léo falou, vamos parar, pensar, peraí. E aí depois volta. Pá, 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 pá. Até chegar nele, falar, são muitas mensagens, né? Ele sofre. Ele sofre, Jandão. Passando por essa área. Eu sei, eu acho que ele deve ser a bucha de canhão dessa imobiliária. Porque só tem mulher. Só mulher. Ele é 5%. Área certa. Somos 80% mais ou menos aqui. Somos mulheres. Foi casando, assim, sem intenção, mas foi Exatamente. dando certo. Sim, eu sei. Foram vindo. É verdade. Eu acho que a gente vai experimentando, né? E o que dá certo a gente mantém. Exatamente. O que não dá certo a gente muda. Afinal de contas, nós não estamos plantados em lugar nenhum, né? Nós não somos árvores, nós podemos mudar. Tá pra crescer, né? E evolução, né? Raízes. É verdade. Eu tenho pessoal aqui que está falando aqui que tem muito orgulho de ter conhecido vocês duas. A Nayara mandou um beijo. A Kátia está falando aqui, mulher guerreira mesmo. Nessa profissão é preciso de resiliência, com certeza. É verdade. Tem muito. Tem uma outra pergunta legal aqui. Gente, mais uma curiosidade. Eu sou cheio de curiosidade, né? Tá vendo? Manda ver. Eu vou contando. A Júlia, ela Você foi arquitetura? Ou foi design de interior? Eu iniciei a arquitetura e aí depois desisti e sou formada em design de interiores. Legal. Porque a próxima pergunta então vai para você. Porque está voltado para isso. O Leãozinho tá ali rindo. Léo tá ali, Léo. A Andréia tá aqui também. Andréia, um beijo para você também. Tá cheio de gente aqui. Gente, hoje antes da pergunta, eu não sei a resposta dessa última pergunta que a Kátia fez, mas eu vou depois a Júlia responde essa. O que vocês acham do home staging no mercado imobiliário? Essa é para mim, né?
Então, Essa é para você. eu acho que potencializa a venda do imóvel, dependendo do estado em que ele se encontra, né? Eu não Uhum. indico, assim, cada um tem uma ótica, né? Eu não indico ele para um imóvel, por exemplo, que esteja vazio. Eu acho que talvez seja um investimento muito alto para o cliente comprar toda uma mobília, a não ser que seja uma empresa que faça e forneça uma proposta de cenários, né? Que hoje tem muito no mercado. Inclusive, tem uma cliente que Isso ela estava vendendo imóvel com a gente. Falhou alguma coisa aí? falhou, falhou. Você disse, volta um pouquinho o que você falou antes. Tá. Falhou Eu não, bem. eu Você não indico para aconselha, imóvel. a não ser que seja uma empresa, você estava falando que a não ser que seja uma empresa para fazer Isso, o a não ser que. homestage. Hoje tem empresas que fornecem cenários. Por exemplo, a gente estava vendendo uma kit no Lago Norte em que a cama era de papelão. E assim, nas fotos, ela Aham, aparentemente era uma cama. A geladeira era de papelão. aham, Então, assim, hoje tem empresas que fornecem esse tipo de cenário que é um homestay, né? Agora, assim, se uhum, tem um imóvel tá meio que desorganizado, a gente indica esse trabalho e que é o que a gente faz nas nossas fotos, né? Hoje, os nossos anúncios, ele tem um padrão. A gente não anuncia foto, uhum, imóvel com foto de celular. A gente tem um profissional da área, né, que faz os nossos vídeos, faz os nossos ensaios do imóvel, para que ele fique o mais bonito possível, né? Com aquela impressão de um imóvel limpo, clean. Então, esse é o trabalho que a uhum. gente indica, né? Mas tem essas empresas que fazem mesmo questão do homestay, né? Um cenário, cria um cenário para Aham. potencializar a venda. Você, vocês que estão atuando bastante nessa área, porque a gente atende clientes de alto padrão. Então, Uhum, o público é um público exigente, tanto quem está muito, vendendo quanto quem está comprando, sim. né? É, você, quando você tem que dar uma opinião a respeito de um home staging, por exemplo, porque às vezes é difícil você chegar para o cliente e falar assim, olha, se você tem que melhorar seu imóvel aqui, porque senão você não vai conseguir vender desse jeito. Hoje mesmo eu tive numa casa lá no Lago Norte que a casa, ela é uma boa casa, ela está vazia, mas que ela está com a pintura toda derrubada, um monte de coisa para fazer. E eu falei, olha, cara, o mínimo que você tem que fazer aqui é pintar essa casa, antes de você colocar para anunciar. Porque Sim, você já traz uma nova visão para quem está comprando. sim, Porque o com cara que entra certeza. numa casa dessas e vê a casa toda com infiltração ali, com o mofo naquele canto, e com a pintura toda descascando, ele vai falar assim, cara, eu vou jogar o meu preço lá embaixo. Vou Sim. jogar minha oferta lá embaixo, porque eu tenho um monte de Uhum, coisa para dizer aqui para ele que não precisa. E sempre sendo que precisava apenas de uma pintura, por exemplo. sim. Uma coisa que valorizaria bastante, que é o que você falou, né? Eu acho que ajuda a agregar na venda. Essa Isso. pergunta é porque a E gente já se, conhece o homestaging já há muito tempo, né? Uhum, Mas a gente vê às vezes. Oi. 80% da intenção de compra, ela parte primeiramente pela internet. sim. Então, Exato. na própria internet, eu já descarto o imóvel que eu vou comprar e aquele que eu não quero visitar. Aquele que eu vou visitar é aquele que eu não quero visitar. E aí, o homestage ele é essencial, porque para o vendedor que quer mesmo vender o seu imóvel, que tem a intenção de não ser especulativo, que tem projetos e tudo mais, é extremamente importante. Claro que depois de uma visita, ele vai decidir se ele quer ou não, ele vai avaliar a localização, posição solar, ele vai ver se ele vai sentir, né, se ele traria ali a família dele para morar ou não. Mas o homestage ele faz isso, ele atrai, ele potencializa, ele veste o imóvel. Então, quando você não faz o que precisa ser feito para a gente manter esse padrão, igual a gente mantém nas nossas fotos, a audiência, a Ela visualização, cai. ela cai 100%.
E quando você tem uma consistência para você falar com o cliente, igual você falou com ele, com o seu cliente, ele vai entender. Porque além de vendedor, ele é um comprador nato. Todos nós somos compradores. Nós compramos da hora que a gente levanta ao deitar. Então, se você demonstrar isso e falar, olha, isso vai fazer diferença, inclusive no valor que você vai receber uma proposta. E às vezes é um gasto tão pequeno como a pintura, ou troca de um piso em algum lugar, né? Não é maquiar, é realmente mostrar a valorização daquele imóvel. Porque se você deixa ele todo rabiscado, todo descascado, é uma forma. Se você pinta, é outra forma. Você se sente bem. Exato. A venda de imóvel, ela não é só ver, ela não é só material, ela é sentir. Então, você não se sente bem num ambiente sujo, num ambiente feio, num ambiente... desorganizado, né? Tem uma cliente aqui que é a Marcele, a gente estava trabalhando a venda do apartamento dela, que ela fez simplesmente maravilhoso, pensando nisso mesmo. Então, assim, você entrava, estava vazio, tinha a florzinha naquele lugar, tinha aquele copo especial, tinha um cheirinho, né, Marcele, maravilhoso que eu aprendi. Então, assim, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Uhum. É verdade. Eu perguntei, eu dei voz para essa pergunta que a Kátia fez aqui, porque a gente entende. Primeiro porque eu fiz uma live aqui com uma home staging, minha primeira live foi com uma home staging. Inclusive a gente fez no Galpão CIA, aqui no setor de indústria, né? Foi bem legal. E a gente vê que realmente é uma coisa que é cultural. A gente tem que ensinar o cliente também. Sim. E para ele vender o imóvel melhor, né? Uhum. Exatamente. Então, mas eu vou puxar para um outro lado agora, que não tem nada a ver com isso, mas que também faz parte do contexto. É a preparação do corretor para fazer isso. Porque, em primeiro lugar, você tem que mostrar que você sabe do que você está falando. Tem que mostrar que você, poxa, olha, você tem uma autoridade para falar aquilo que você está falando. E eu vejo que, eu dou graças a Deus, porque nós fomos formados numa escola que realmente queria que a gente soubesse o que a gente estava fazendo. Exato. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então eu posso dizer que eu tenho vários colegas com quem eu trabalhei e eu poderia indicá-los para serem corretores. Pessoal, primeiro sou eu, tá? Depois vocês podem procurar os outros. Mas eu indicaria todos eles para trabalhar, para falar assim, ó, pode procurar esse corretor, pode procurar olho fechado, essa pessoa vai fazer um excelente trabalho, vai te atender muito bem. E eu não tenho vergonha nenhuma. Eu tenho vergonha, de verdade, aí isso aqui é um desabafo. Eu tenho vergonha do corretor que não faz o trabalho dele, o trabalho que tem que ser feito. O corretor que não tem responsabilidade com o cliente. Eu tenho vergonha do corretor que não tem palavra com o cliente, que não tem transparência. Eu tenho vergonha do corretor que quer empurrar para o cliente qualquer coisa, de qualquer jeito, porque ele está de olho só na comissão. Eu tenho vergonha desse profissional. Eu acho que a gente não pode nem chamar de corretor. Não pode. E aí eu digo isso porque, sabe, a gente estuda tanto, a gente trabalha, a gente se sacrifica, a gente ouve muitos desaforos pelo caminho, porque tem gente que nem sempre vai concordar com o que a gente está falando, mas tudo bem, isso faz parte da profissão. Mas isso aqui, para mim, como está chegando o dia do corretor de imóveis, eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Cara, eu tenho orgulho da minha profissão. Eu tenho orgulho de dizer para as pessoas que eu sou corretor de imóveis. Eu tenho orgulho, tenho muito orgulho. E eu faço o melhor que eu posso todos os dias. Então, o mercado está cheio de gente de todas as formações, evidente. Mas eu estive conversando com uma pessoa hoje, uma imobiliária, que ele falou assim, Alexandre, aqui na minha imobiliária, eu não tenho ninguém
ele tem lá uns 15 corretores, não tem nenhum que não tenha terceiro grau. Todos eles têm terceiro grau. E todas as pessoas vêm de outras profissões. E aí eles caem aqui, a gente treina eles, a gente ensina, a gente mostra como é que é, e eles se tornam excelentes corretores. Por quê? Porque eles tiveram uma boa formação, porque eles têm a cabeça aberta para aprender, para se desenvolver, porque a gente tem que ter. Porque se vocês não lembram da primeira venda, na primeira venda que eu fiz eu ganhei R$23 mil, sem fazer muita coisa. Porque na época, naquela época que eu vendi... Oi? Você tirou A um gente pedido. entra com explorando, ensinando, né? Então, não sabe mesmo as primeiras. Eu vendia meu primeiro imóvel, eu nem acreditei que eu vendi meu primeiro imóvel. Porque, na verdade, quem fechou a venda não fui eu. Não foi o dono da imobiliária. Porque quando ele viu que o cliente que eu estava atendendo tinha dinheiro e ia comprar, ele me tirou da jogada, porque ele ia atender o cliente. Para ele não As perder coisas a eram venda. feitas para ele não perder a venda. Eu não achei ruim, não, porque eu ganhei também. Claro. Eu ganhei pelo meu trabalho. Agora, vocês lembram a primeira venda que vocês fizeram? Vocês acharam assim, quando vocês receberam, vocês viram a comissão, aquele tanto de dinheiro, você fala, fiquei rica. Pronto. Fiquei rica. Descobri o que eu vou fazer. Descobri o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Isso aqui é muito fácil e não sei o quê. Não é verdade? E o engraçado é que você fica rico, mas no outro dia você tá pobre, porque você acha que tá rico mesmo. Tá pobre. Eu fiquei rica. A minha comissão Vive como rico. Minha comissão foi muito pequena, foi abaixo de R$10 mil. Eu falei, cara, eu tô rica. Porque eu nunca peguei R$10 mil assim, em uma única vez, né? Eu falei, nossa, eu tô rica. Aí no outro, passou um mês e tava pobre. Porque você tem tantos compromissos para honrar e às vezes a gente pede dinheiro emprestado para ir trabalhar. Quantas e verdade. Quantas isso aconteceu para familiar. E aí a gente repunha, né? Quando nós vendíamos, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E sobrava aquilo que a gente conseguia para manter até a próxima. Para aquele mês, né? Para aquele mês, aí você já tinha que vender de novo. Já tinha que vender de novo. E eu tô fazendo questão de falar essas coisas para as pessoas saberem como que é a vida do corretor de imóveis. Olha, gente, a gente não recebe salário, a gente não recebe ajuda de custo, a gente não recebe gasolina, a gente não recebe alimentação, a gente não recebe nada, gente. Tudo que a gente vai fazer sai do bolso da gente. Exatamente. Sai do bolso da gente. Então você pensa assim, uma pessoa que ganha bem hoje, razoavelmente bem hoje aqui em Brasília, vamos falar para a realidade de Brasília, ela ganha aí para ficar uma vida tranquila, ela ganha entre 7 e 10 mil reais. Água. Para ela, aí então, ela tem uma vida de classe média dentro disso daí e ele vive bem. Agora, o corretor, para ele ganhar 10 mil reais todo mês, cara, é um negócio duro, negócio difícil. E ele tem que estar sempre sorrindo, ele tem que estar sempre alegre, tem que atender o cliente da melhor maneira. De ambos os lados, vendedores e compradores. Independente. Ele tem que estar todo alinhado, ele tem que fazer as mechas louras no cabelo, ela sair bem apresentada. Tem que vestir o terninho, tem que pôr sapato novo, porque as pessoas olham todas essas coisas, gente. Elas visual, olham essas coisas para falar assim, para falar para você, falando, esse corretor aí é bem sucedido, viu? Esse tem essa corretora aí vende. Dele. Olha o carro que ele tá exatamente. Aí você pensa assim, poxa vida, a gente é rico? Não. A gente não é rico. Tem algumas coisas que são essenciais no trabalho da gente. Obrigada, meu. Mas eu costumo dizer uma coisa, meninas. Não adianta nada eu ter um bom carro, vestir uma excelente roupa, estar com o cabelo em dia, com a mecha loura em dia, se eu não souber fazer o meu trabalho. Verdade. Então, eu já tive experiências de a pessoa olhar para mim e falar assim, mas você é corretor mesmo? Fala assim, o senhor está atrás da minha roupa ou o senhor está atrás do meu conhecimento? Porque se o senhor quiser um bom corretor, eu tenho certeza que eu sou um bom corretor. Não é porque eu estou vestindo essa camiseta ou estou com essa calça jeans que eu não vou fazer o meu trabalho. Eu tenho referência, tenho histórico, tenho história. Então eu posso dizer, tenho orgulho de poder dizer que em todo esse tempo que eu tenho como corretor, vai fazer 13 anos agora,
eu nunca tive uma venda que, assim, poxa vida, deu problema e o corretor, o Alexandre, cara, ele não fez isso. Para mim, eu fico sem dormir se a venda não está terminada. Entendeu? E aí entra numa coisa que a Dulce falou comigo esses dias, que aí é uma pergunta que eu vou fazer para vocês duas. Qual foi a venda mais longa que demorou para vocês? Tempo de venda que demorou mais de uma venda para vocês? Você sabe. Eu sei, mas o povo que está assistindo a gente não sabe. Gente, a gente fez uma venda em que eu era captadora para quem, né, talvez os clientes não saibam o termo, mas é aquele que traz o imóvel, que é responsável pelo proprietário, que foi de uma casa na Asa Sul, quando a gente ainda estava na outra imobiliária, e depois, desde 2016 até agora, foi que finalizou o processo. Eram Agora mais ou menos quando? Agora, esse mês passado, eu Olha acho só. que tinha umas 20 pessoas que faziam parte do processo de compra e venda, entre herdeiros, né, co-herdeiros. Então, assim, foi uma venda bem demorada, mas que a gente acompanhou mesmo não estando na outra imobiliária. Por quê? Porque é relacionamento. A cliente, ela está comigo até hoje. Então, eu acompanhei, né? A Dulce, a mesma coisa, acompanhou o cliente, que era o comprador, até hoje, porque tem um relacionamento. A gente poderia ter abandonado. Não, a gente saiu daquela É imobiliária, verdade. os responsáveis, os gerentes, os diretores que têm a obrigação de cuidar. Não, a gente cumpriu o nosso papel de corretor de imóveis, que é acompanhar desde o início até a entrega das chaves, né? Então, até a finalização do processo. Então, agora, esse mês passado que finalizou e a gente fechou aí com chave de ouro, com aquele tanto de gente no cartório e a gente firme e forte lá junto. Então foi uma Que experiência legal. assim E incrível. o Alfredo está falando assim, e eu achando que 3 anos era muito tempo. Nossa! Essa superou, Alfredinho. Então, ainda tem isso. As pessoas acham que, por exemplo, você fechou um negócio, você vai receber o dinheiro ali na hora. E Não, nem sempre é Exatamente. assim. Nem sempre é assim. Às vezes tem um processo de financiamento, às vezes tem um inventário, às vezes tem. Eu e a Dulce fizemos uma venda uma vez, inclusive, que também foi uma saga que eram vários irmãos, acho que eram 8, né, Dulce? sim. Eles nem entravam na mesma sala para conversar, gente. Vocês não estão entendendo. Eles Eu brigavam o lembro tempo dessa todo e também. eles não chegavam em um acordo. E aquilo ali, e cheio de problema para resolver da família, cheio de pendência. Então a gente trabalha como resolutor de problema. A gente Exatamente. traz solução. Por isso que é relacionamento. A gente não está vendendo um imóvel. O imóvel é apenas um acessório, o objeto do negócio. Mas o Uhum. que faz aquilo ali é a nossa atuação. É a atuação do corretor dentro daquela história. Então eu vejo, e vocês sabem disso, o quanto de problema que as pessoas têm. O quanto de problema. É muito Muitos. difícil, muito raro, gente, a gente pegar um imóvel que você fala assim, cara, esse imóvel não tem nada. A gente pode Nossa, pegar ele agora e ir para o cartório e vender. É muito sempre raro. tem uma coisa. É E aí Sempre tem verdade. vai a alguma outra coisa. pergunta. Qual foi a venda mais rápida que vocês já fizeram? Eu Ah, eu já fiz fiz uma o... agora. Ó, A gente Vai. anunciou durante a semana, não sei se foi terça, quarta, só que nós podíamos somente visitar no sábado e o segundo cliente comprou. aí. Que E eu há uma maravilha, tá semana vendo? atrás. Tá falhando Oi, aqui pra Júlia. mim. Falhou aqui pra mim, não entendi. Você que falou alguma coisa. Ah, tá. Não, Então, é, a gente Falou em eu há uma semana atrás. Tá travando, né? desculpa, Júlia. Então, Júlia tá travando. de uma... deixa eu ver se vai falar. Peraí. Tentar colocar aqui. Júlia, Oi. você tá travando. Gente, isso é tecnologia, gente. Tá tudo bem. Viu? É assim mesmo. Ao vivo. É ao vivo, né? A gente faz ao É ao vivo. vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tá me ouvindo? Deixa eu abrir a porta aqui, que A às vezes é venda, o para sinal do... também ser rápida,
Tá me ouvindo? A venda também, para ela ser rápida, ela tem uma preparação atrás. Né? Então, você tem um momento, você tem o levantamento de documentação, você tem uma boa captação, você tem fotos, você tem um alinhamento com o proprietário de forma, sabe, exemplar. Então, depois que você faz isso bem, aí você coloca o imóvel para venda. E se ele estiver dentro do valor de mercado, se a documentação estiver toda ok, se as certidões do proprietário estiver toda ok, porque nós fazemos todo esse levantamento, certidão de ônus, certidões especiais do proprietário. Se o imóvel está alienado, se não está, o comprador ele vai já sabendo de todas as informações. Se você faz todo esse processo e coloca no mercado no valor que vai vender, pronto, vir o cliente certo e comprar. Geralmente, demora-se um pouco mais aquele imóvel que está um pouquinho fora do valor, né? Do preço, aí, exatamente. Ele vai ter que esperar amadurecer aí tanto a intenção do vendedor como o comprador também fazer aquela proposta. Então, isso faz diferença também. Mas o nosso trabalho, ele começa do primeiro contato do telefone. Então, o cliente ligou, o cliente falou, a forma como você atende, as perguntas que você faz, a pauta mesmo do que é preciso, ela vai além do comprador e vendedor dizer eu quero e o comprador aceitar aquela proposta. Então, você tendo isso tudo pronto, a venda fica mais fácil. É verdade. Eu acho o fechamento, eu acho que a preparação da venda, a preparação da venda, ela já te leva direto pro fechamento. Exatamente. Porque se você tem um negócio arrumado, você não tem tanta dúvida para tirar. O que vai acontecer é você tentar ajustar a negociação entre as partes. Então, se um quer vender e o outro quer comprar, então a gente tem que... Eu acho que o maior trabalho que a gente tem, nesse caso mesmo, muitas vezes, é na preparação. Porque a gente tem que tentar colocar o imóvel no preço de avaliação e convencer o cliente. Eu acho que isso que é o mais difícil. O cliente vendedor de que o imóvel dele não é que ele não vale o que ele acha que ele vale, mas é que o mercado não paga o que ele acha que ele vale. São coisas que a gente tem que... argumentos que a gente tem que colocar, e eu acho que isso tem que ser uma coisa de todo mundo. Por quê? Porque primeiro valoriza o seu trabalho. Se todo corretor de imóvel fizer isso, fizer bem feito, os problemas vão diminuir, a imagem da gente vai melhorar, porque eles vão poder falar assim, não, eu conheço corretor que ele faz o serviço direitinho. O cara não está faltando nada. Pode procurar, porque vai dar certo. Então, aí entra o lado da gente educar o cliente. Né? Que aí entra aquele negócio que a gente falou do home staging, entra a gente mostrar para ele que o valor do imóvel é X, não é Y. Eu tive aqui recentemente algumas experiências esse ano. Eu até falo com a Kátia, que é a minha esposa, que é engraçado. Falei assim, eu fiz a avaliação do imóvel em tal valor. Aí o proprietário falou, não, tá baixo demais, eu quero lá em cima. Não, mas não tá, mas gente, olha, esse aqui é o valor. A maioria deles, não adianta, né? A maioria é assim. E aí, o que acontece? A gente coloca um imóvel, anuncia o imóvel no preço que o cliente quer, porque é ele que determina, não sou eu. Você tenta ali indicar, mostrar para ele. E aí passa uma semana, ninguém liga, passa um mês, ninguém liga, ninguém vem atrás. Aí você fala assim, então, já entendeu? Vamos tentar agora fazer do meu jeito? Aí você coloca do seu jeito. E todas as vezes, eu estou falando assim agora esse ano mesmo, todas as vezes que aconteceu isso, o imóvel foi vendido pelo preço de avaliação. Todas as vezes. Está no mercado, então, a gente está vendo esse feedback. Exatamente. Porque a facilidade de informação hoje das pessoas, todo mundo é expert em tudo hoje. Então todo mundo acha que porque tem acesso à internet, ele acha que tudo ele sabe. Sabe tudo. E tem muitos clientes que realmente chegam para a gente, eles sabem muita coisa. Mas a gente vive isso, esse é o negócio da gente no dia a dia. É diferente. É diferente você ficar atrás de uma tela fazendo pesquisa e outra coisa você está lá no campo de batalha, conversando com a galera,
ouvindo o feedback de quem está fazendo visita, falando, não, tá caro demais aquilo ali, eu já achei outro melhor, e esse aqui não vale isso que vocês estão pedindo. Então, tudo isso vai de um trabalho bem feito. Alexandre, e eu prefiro partir da transparência mesmo, sabe? Podemos começar com o valor que o cliente coloca, mas eu não deixo de dar o feedback de mercado, né? Da gente mostrar, olha, é aqui. Tem aqui os preços de anúncios, tem aqui o preço que eu acredito que vai vender o seu imóvel, e esse é um feedback real. Agora, é tão ruim e você ouvir aí dos próprios proprietários, os colegas entram e falam, não, vai vender por tal valor. Por quê? Porque não estão preocupados com o proprietário. Estão querendo pegar o imóvel e colocar na galeria. Exatamente. Uma carteira de quem vende, vamos ver qual é que vende. E essa não é a intenção. Eu não tenho a intenção de ter todos os imóveis de Brasília, até porque o mercado é muito grande, então essa não é a minha intenção. Mas aqueles a quem Deus sempre coloca no nosso caminho, a gente honra com o melhor trabalho. Então, ele sim vai ser dado o feedback correto, uma assessoria correta, a verdade sempre. Você fala para o cliente aonde que está errado, o que está, aquela certidão que pode ser mudada, correr atrás, tem isso, tem aquilo. Então, dessa forma, você traz o quê? Confiança. Hoje, eu falo assim, de todo o meu coração, a alegria que eu tenho em dizer que as maiores captações que eu tenho hoje são de indicação ou de clientes mesmos que compraram e venderam. E voltam. E vende de novo com a gente. Já fiz até 4 operações com cliente só. E isso é o meu maior pagamento. Porque dinheiro com entra certeza. e sai, né? Eu tenho que gente, vocês... as pessoas não têm ideia do tanto que é bom pra gente quando um cara chega e fala assim, esse aqui é o meu corretor. Nossa! É gratificante. Gente, é gratificante demais. É gratificante demais. Por quê? Porque isso é um reconhecimento do seu valor. Exatamente. Que nem tem gente que fala assim, esse aqui é meu advogado, aquele ali é meu médico, esse aqui é meu corretor. Isso é muito legal. Exatamente. Ele vai ligar para você para todo negócio que ele for fazer, mesmo que ele não esteja comprando com você. Exato. E a gente vive muito isso. Eu tenho um cliente que fala, Júlia, eu estou fazendo um bom negócio aqui. Você acha que é realmente um bom negócio? Mesmo que ele não esteja, porque às vezes é uma oportunidade que não está com a gente, né? Mas está com outra pessoa. E ainda assim, eles querem ter esse feedback nosso para ver se está fazendo um bom negócio. Porque hoje mesmo eu estava conversando com um colega e ele me perguntou, né? Já trabalhamos juntos. E ele me perguntou, se você acha que é um bom negócio? Eu falei, cara, se você é um cara que não é conservador, mete as caras. Então, assim, é importante, né, você ter esse referencial. Com certeza. É verdade. Diz muito do que é a nossa profissão, além de... É verdade. Olha só, vocês duas, para quem não queria falar, para quem estava com vergonha, viu? Para quem estava com vergonha de falar, para quem não queria falar, estava com frio na barriga para falar, caramba, cara, a gente já está com 1 hora de papo. Gente, vai ser tanta coisa. E a gente nem viu. Olha, você sabe que eu tô tendo a alegria de ouvir isso quase toda semana. É a minha primeira live, E é muito legal, porque é o seguinte, é muito legal. Vocês vão ver que vocês vão começar a fazer isso com naturalidade. É nada. Vocês tiram de letra. Gente, a minha preparação para cá é conhecer o que a gente vai fazer, vim aqui montar minha câmera, montar meu cenário com minhas plantinhas bonitinhas aqui atrás, entendeu? Olha lá, olha aquela jiboia lá atrás, coisa mais linda. Aqui não tem plantinha, então, você monta... tem a cama dos meninos.
A Andréia tá falando aqui Aqui é que a a dona Júlia do disse que nem perigo. ia falar. Eu nem ia Ô, falar, Andréia, né? Já falou até demais. a Júlia tá falando para mim tem isso, 15 dias. Tem 15 dias. Ela foi obrigada a fazer essa live. Eu falei Ai, não foi assim, um dia, nada. ela falou assim, vamos fazer. Ela falou, vamos fazer sim um dia. Eu falei, não, é tal dia, tal hora. Você Já e a marcou, Dulce. já intimou. Eu já marquei, Não, você já não está no marcou, você me calendário. intimou. Você intimou, Xandão. Você me É, intimou. então, Mas foi bem e bacana, eu gostei muito. é, é bem legal. Vocês sabem que essa troca de experiência, essa troca de história, é muito legal a gente poder conversar. É muito legal a gente poder conscientizar as pessoas de da nossa profissão, do que a gente passa, do que a gente faz. Eu dou graças a Deus por tudo que eu passei na minha profissão até hoje. Mesmo os momentos mais difíceis. Eu também já tive vários momentos que eu falava assim, cara, não vou nem levantar da cama hoje, não quero saber disso. E quando cai aquela venda que você fala assim, tá tudo certo, Poxa. contrato pronto, você tá sentindo, você já está sentindo, já está ouvindo o barulho do dinheiro no caixa eletrônico ser contado. E aí Você já programou o negócio é viagem. para trás. Já programou viagem, já fez, então aí e Não, dá você tá errado. rica no outro dia e de repente você acorda Tá pobre. pobre. Não, você tá rico e já falou para todo mundo que tá rico. Aí no outro dia você aparece pobre. É dolorido. Relacionado ao dinheiro, porque quando cai aquela venda que às vezes você se dedicou tanto, é uma frustração imensa, né? É É muita verdade. frustração. Nada de dinheiro. Então você começa a pensar o que você fez, o que deu errado, o que aconteceu. A gente procura isso mesmo. Aí É isso você mesmo. vai para vários momentos. Você, não só por causa do valor, né? É pela expectativa, né, que gera de todo o trabalho que você fez. E aí, Eu já tive uma experiência uma errado. vez que o cliente ele deixou de assinar um contrato porque ele ia fazer uma viagem e ele falou, quando eu fizer essa viagem, quando eu voltar, eu vou estar com tudo resolvido financeiramente, aí eu vou pagar à vista. Ele falou desse jeito. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu fiquei no pé desse cara o tempo todo, eu levei ele no aeroporto, gente, com o contrato na mão, vocês não estão entendendo. Eu levei ele no aeroporto com o contrato na mão. Já assinei contrato com a secretaria. Seu Calil, assine esse contrato, pelo amor de Deus. Porque se eu não assinar esse contrato hoje, amanhã essa casa vai ser vendida para outra pessoa. Eita! Aí ele não acreditou. Ele pegou o avião para São Paulo, não assinou o contrato. Quando ele aterrissou em São Paulo, que já tinha sinal, ele já tinha uma mensagem minha dizendo para ele assim, seu Calil, é o seguinte, eu queria avisar para o senhor que a casa foi vendida para outra pessoa. Deus. Rapaz, esse cara quase morreu. Esse cara quase entrou em depressão. E eu também. O seu Calil, por acaso, ele tinha sido amigo do meu pai durante muito tempo. E eu descobri isso no trato com ele durante as negociações. Ele tinha sido muito amigo do meu pai. E aí, aquilo para mim também mexeu muito comigo. Porque eu falei, caramba, cara. Ele ficou tão frustrado que ele desistiu de comprar imóvel. Ele desistiu, ele falou, eu queria aquela casa, eu não quero mais nenhuma, eu desisti, não vou comprar mais nenhuma casa. Também. É o valor emocional, então a gente né? tem, exatamente, nem sempre é o dinheiro, muitas vezes. Aliás, Júlia, eu acho que o fator emocional é o maior. É o maior. É o maior, com certeza. O fator emocional faz as pessoas realmente se moverem para fazer o que elas querem. Sim. Eu acho que essa motivação, né? E eu acho isso é muito importante a gente expor, colocar para fora essas histórias, para as pessoas entenderem o quanto de dureza que a gente passa. E eu não reclamo não, tá? Dureza é assim mesmo, a vida não é mole para ninguém. Se a vida for mole para alguém, tem alguma coisa errada. Não, aí tem graça, né? Contar aqui uma experiência engraçada que cada um já teve? Pode, claro. Começa você, Alexandre. Eu fui fazer uma pessoa me chamou para um colega me chamou para fazer uma avaliação junto com ele. Ele falou, Alexandre, vamos comigo ali fazer uma avaliação na casa? Hã? Pode falar, pode falar. Aí
você pode fazer uma avaliação comigo ali na casa? Eu queria sua opinião e tal. Ele já tinha ido lá. E aí eu fui com ele, né? Ele já tinha ido uma vez, e aí eu fui com ele. Aí quando eu cheguei lá, eu entendi por que ele queria que eu fosse com ele. Porque o dono da casa tinha lá um pomar, um monte de coisa e tal. E aí a gente viu a casa e eu achando o comportamento daquele proprietário bem estranho, né? E aí, num determinado momento, nós estávamos os três assim na frente de um pé eu acho que era jabuticaba. Aí ele tirou uma jabuticaba e ofereceu para o meu colega e falou: "Você gosta de chupar?" Falou desse jeito para ele assim. Aí, olha, tá tão docinho. Aí ele chupou assim, a jabuticaba falou assim: "Tá tão docinho." Aí virou para ele: "Você gosta de chupar?" Desse jeito, gente. O meu colega foi assediado na minha frente. Meu Deus do céu. Até hoje eu conto essa história com ele. Eu falo com ele: "Cara, tu lembra daquele dia?" É muito engraçado, gente. Essa foi a minha história mais engraçada que eu já tive assim dentro de uma negociação, dentro de alguma coisa. Tanto, aí depois eu saí de lá já zoando com ele, já falando com ele, e falando: "Não, cara, eu não acredito que ele falou aquilo para mim. Eu não acredito." Falei: "Agora eu tô entendendo porque que você quis me trazer nessa visita. Porque você tava com medo do cara." Você caiu de novo. Vou chamar ela de novo. Eu e a Pode ir Júlia contando, Dulce. mostrar uma casa que estava em construção no Lago Sul. E estava construindo, estava na base, era 2 andares, muito pedreiro, e era final de semana. Então não tinha pedreiro nesse dia. E aí nós, né, você não fica só olhando para o chão, mantém lá E eu sabe essa história, Alexandre? Não, mas eu tô imaginando. Eu pisei em cima de um cocô de gente. Eu pisei e fiquei caladinha. A Júlia, escandalosa, falou assim: que nada, é cocô de gente. A cliente olhou assim. A casa era de 5 milhões. A cliente olhou assim. Nossa, cara. Aí não é qualquer coisa. gente, falei, não é de gente, é de cachorro, mas não tinha como sair de fininho, fui procurar uma água para lavar meu sapato. Mas a gente tem cada história. Gente, essa você lembra dessa difícil, história? A hein? Meu gente Deus. tem cada história assim muito. Tem. É muito divertido, né? Nossa profissão tem Muito uma coisa loucas. bem legal, que é o seguinte: a gente nunca vive a mesma coisa todo dia. É sempre uma coisa nova. Eu tô chamando a Júlia, viu, gente? Mas a Júlia não tá voltando. Ela já caiu, já voltou. Eu já chamei ela aqui umas 5 vezes. Enquanto eu tô falando. Ô, Sinara, aproveita que você tá aí. Você prometeu que ia fazer um monte de perguntas, Sinara. Então aproveita e pergunta agora que a Dulce está aqui. Ela tá doida para responder uma pergunta sua. Esse é onde que a Sinara tá. Mas eu vou te falar, é cada situação que a gente passa, mas com muito orgulho, né? Sempre rindo, brincando, mas com muito orgulho, com certeza, porque é uma profissão que dentro de nós, das nossas qualidades, que é a mulher não desiste, a mulher é persistente, a mulher é forte, a mulher tem sensibilidade. Então, assim, às vezes quando você começa uma negociação, ou tanto da venda quanto do vendedor, quanto do comprador, você já procura buscar a característica que é importante, né? Para aquela pessoa que está comprando, qual é o motivo real da venda daquele imóvel. Então, você vai trabalhando todas essas questões, junta com as características que a mulher tem e coloca para moer, sem dó. É verdade, tá certo, é isso mesmo. Eu acho que eu costumo dizer uma coisa. Eu acho que a mulher tem uma facilidade, ela tem uma entrada mais facilitada do que o homem. Infelizmente, a gente tem a questão do assédio, ele acontece, mas o assédio não é só do homem para a corretora, não, tá?
acontece o assédio inverso também. Acontece o assédio de mulheres para corretores. Só que o índice disso é bem menor. Graças a Deus eu nunca tive esse problema. Nunca passei por essa situação. Mas eu tenho colegas que já passaram por essa situação. E é extremamente constrangedor isso, né? A Sinara está perguntando aqui, ó. Aí, a Sinara, obrigado por essa pergunta, maravilha, viu? Júlia. Júlia, tô tentando, Júlia, já estou te convidando. Ok, agora ela tá se convidando agora. Pronto, agora acho que ela vai entrar. Meninas, qual foi o maior constrangimento que vocês já tiveram? Tipo, algum cliente muito grosseiro e vocês saíram pela culatra, saída pela esquerda? Tipo, uma saída pela esquerda. Estou pensando. Você lembra? Eu estou pensando. Uhum. Constrangimento. Não me lembro agora. Mas com certeza tiveram vários, viu? Porque faz parte. Né? Eu acho que... Sinara, você fez uma pergunta que eu não estou conseguindo me lembrar. Vai chamando a Júlia aí, deixa eu pensar aqui. Tô tentando. Ô, Júlia, desliga o seu Wi-Fi e deixa só o telefone, só o seu 4G, para ver se vai melhorar. Eu vou falar uma coisa que eu acabei de lembrar, que foi um constrangimento tão grande, mas uma cliente entrou para comprar um imóvel agora, recente, uma semana, por isso que está bem fresquinho aqui. E aí, quando ela conheceu o proprietário, ela já fez algumas perguntas diferentes, que eu nunca tinha ouvido ninguém perguntar. Se lá dentro do apartamento já teve algum homicídio, algum suicídio. A gente levou um susto, né? Eu acho que não. Dentro do meu apartamento, ninguém matou ninguém. Eu, não, porque... Daí ela explicou o motivo lá. Eu achei bem interessante, mas o cliente ficou constrangido, né? E aí a gente soube contornar. Tem muita gente que passa por isso, sabia? Aqui em Brasília, né? Porque não é muito noticiado, mas acontece. Sim. Tem gente que pergunta, eu já fui e falo assim, ó, já morreu alguém aqui? Já tive essa pergunta de cliente. Aí, às vezes, você fala, não sei, né? Não sei. Então, às vezes, você tem como buscar saber ou não, mas tem gente que tem muito isso, assim, sim, já passou por uma experiência de chegar assim, ele ir comprar um imóvel e, de repente, ele descobriu que fulano de tal morreu lá, que alguém foi assassinado, que alguém morreu lá naquele quarto. Então tem muita gente, assim, suicídio, a Sinara está falando aqui, questão de suicídio, que a gente sabe que também tem muito, mas que não é noticiado, né? Então a gente vê muito isso. Na minha frente ninguém perguntou. A Kátia está perguntando sobre assédio, né? Que é uma questão muito importante de se falar. O assédio ele é uma questão estrutural, nacional e talvez mundial, né? Ele tem se quebrado a cada dia que passa, as leis, a forma como a gente vê, a forma como a gente tem agora, vai tendo de se comportar, de se posicionar. Mas, infelizmente, na nossa área acontece. Infelizmente, na nossa área, tem clientes que acham que podem alguma coisa, tem uma aliança aqui no dedo, mas mesmo assim... Tem cliente que já uma vez me mandou uma mensagem querendo marcar uma reunião. E aí, nosso escritório lá no Venâncio, eu convidei ele para ir ao Venâncio. Ele falou, não, vamos no Jardim Botânico, que é perto da minha casa. E aqui tem um restaurante romântico. E aí eu respondi para ele. Mano, eu não tenho e não terei nenhum encontro romântico, porque eu sou casada, muito bem casada, e a partir desse momento procurei outro corretor que eu não vou te atender. Isso só por mensagens no telefone de perguntar o que a pessoa queria, o que ela não queria, mas eu acho que Então, assim, isso também já aconteceu pessoalmente, algumas coisas assim que a gente sabe que a pessoa quer ir um pouquinho adiante. Mas nós, mulheres, temos que saber nos posicionar, tomar cuidados muito importantes, porque às vezes, a maioria das vezes eu faço uma visita só
Então, se você está indo no imóvel vazio, você mantém a chave com você, não mantém a chave na porta de forma com que alguém possa trancar. Prestar atenção onde você está, que eu já pedi outras pessoas para irem comigo, dependendo do tom, de quem é, da foto no WhatsApp, né? Isso tudo a gente verifica antes para tomar muito cuidado, porque a gente sabe sim que já aconteceram coisas ruins nesse nosso É, mercado, como pode acontecer em qualquer lugar, e a gente tem que ter essa visão, tem que ter esse cuidado, com certeza. é verdade. O fato. Gente, eu estou chamando a Júlia, ela está se convidando, mas ela não está conseguindo entrar. Eu não sei o que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui tentando. Esse ponto ele é muito importante, Dulce, falar a respeito disso. Eu acho que é uma doença cultural. Uma doença cultural. Eu acho que as pessoas, elas, tem gente que não tem senso, tem gente que não tem limite e acha que pode qualquer coisa, né? E eu acho que a melhor maneira da gente repelir isso é exatamente o que você falou, é a gente saber se portar, como você se coloca diante do seu cliente, é como o tipo de você delimita o relacionamento. Com O certeza. nosso relacionamento ele pode ser um relacionamento de amizade, a gente pode virar amigo depois, que nem a gente estava falando que a gente sempre vira com um atendimento que a gente dá para eles, mas eu acho que tem um limite. Tem um limite. Se por acaso acontecer de os dois quererem, aí é outra história, mas aí já não é assédio, é mútuo, entendeu? Só que eu acho que é consensual, mas eu acho que o respeito acima de tudo. E isso tem muito a ver também, na nossa profissão, pelo menos, eu acho, com a questão da mulher ser um ser mais bonito, mais agradável e tal, e o homem tem aquele negócio de querer conquistar, tem aquele machismo, aquelas coisas. Ó, eu não vou dizer para você, eu não sou machista, mas também não sou feminista. Eu acho que as pessoas têm que ser tratadas com respeito. Eu acho que é esse o grande lance. As Eu pessoas acho têm que ser que é uma questão em todos os lugares, né? Você tem assédio do em seu todos os lugares. colega, você tem assédio do cara que passa na rua. Então, assim, é importante falarmos da forma que a mulher tem que se posicionar no nosso mercado. Ela tem que pensar, ela precisa pensar nisso para que ela não atraia lá na frente para ela coisas que não sejam interessantes. E se preocupar com isso. Não dá para eu sair da minha casa para fazer uma visita num imóvel que está vazio, pensando em borboletas. Eu preciso É verdade. estar preparada e observar todos os sinais. Porque eu vou só, nem sempre alguém pode ir comigo. O Léo mesmo já foi em algumas visitas com a gente e para a gente, dependendo do cliente da Aham. posiciona. Então, você tem que ligar essa antena. Eu acho super importante a gente falar isso para não é uma coisa que se vê, se fala na internet, se vê uma notícia no jornal, mas isso faz parte do nosso dia a dia para que É, aconteça com a gente. Se não é isso que a gente quer, tem que sair de casa já preparado, pensando e como se posicionar, como caminhar nesse ambiente aí. é verdade. Júlia, eu estou tentando te chamar, estou te chamando, estou te convidando e não está certo, está dando certo. Faz uma coisa, sai do Instagram, Júlia, e entra de novo. Porque pode ser que por você sair da live, você saindo do Instagram, ele pode voltar. Vamos tentar, vamos continuar tentando. Minha cliente mais linda, gente, que vendeu comigo e comprou, vendeu lá um apartamento em Águas Claras e vendeu e comprou na Asa Norte, está super feliz, reformou, ele é lindo, muito bom. Que coisa boa. Já saí, já entrei. A gente cultivar esses relacionamentos porque é parte da história de todos e é parte da nossa história, porque É verdade.
É o nosso amanhã. Hoje, um cliente que fala bem, que te elogia, que confia em você, é o combustível para você trabalhar amanhã. Porque É imagina, verdade. tem uma pessoa que paga seus honorários, pode ser 100 mil reais, o dinheiro que for, mas nunca mais quer falar com você, te odeia, fala, cara, vai, né, some da minha frente, como é que eu vou trabalhar amanhã de novo? Não é um combustível para isso, porque o dinheiro É, ele vai embora. é Então, verdade. esse relacionamento, Acaba, né? essas pessoas são o que é mais importante, com certeza. Por isso que a gente dá presente, igual o Valdir falou aí, porque é um momento especial, né? Principalmente aquele momento da É, chaves, aquele momento que você finaliza tudo, e aí é o momento mais lindo, com certeza. A sem gente dúvida. tem parceiro aqui, já entrou o nosso parceiro fotógrafo, agora entrou o nosso parceiro de financiamento, Tiago. Ah, legal, muito legal. O Ivens também. O Ivens também é meu parceiro. Trabalho é, excelente. Se você quer um fotógrafo, O pode. Ivan de Brasília, moça. Ele é fotógrafo de todo mundo. Esse menino. Gente, eu não sei mais o que, que eu faço com a Júlia. A Eu não estou conseguindo colocar ela na live de novo. Julinho. E ela não está conseguindo entrar e eu não estou conseguindo colocar ela. Ô, Júlia, a gente vai ter que fazer uma outra live inteira para você poder, para você poder voltar. Então, eu acredito. Eu não estou conseguindo colocar ela, a Júlia de novo. Agora que a gente estava terminando, vai ter que fazer uma live inteira, Júlia. Não tem jeito. Vamos sim. Agora vocês vão me convidar para ir no canal de vocês. Quando vocês forem fazer de vocês, Será que eu convidando ela vai? Como eu não sei nem convidar? convida. Você vai, tem uma câmerazinha embaixo, com um maisinho. Clica aí nessa câmerazinha. Não tem, Aí não está aparecendo ela? Não tem uma câmerazinha embaixo? não É tem, só, eu acho que é só minha mesmo, porque eu estou fazendo a transmissão. não tem, não. Estou tentando, Júlia. Estou tentando. Na verdade, Júlia, eu tô fazendo de propósito, tá bom? Eu tava querendo te limar mesmo. O pior é que ela tá aqui, tá ouvindo tudo, tá vendo tudo, mas não consigo entrar. Embaixo, Dulce, você não tem. Aí tem escrito adicione um comentário para você? Não Não, tem. não. É só você É, mesmo, professor. então, meninas, infelizmente, só se a gente terminar, eu encerro a live e começo de novo. Aí a Júlia volta para se despedir. Pode Pode ser, ser? pode. Então tá. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui antes, porque como essa vai ficar. Não vai embora, não, já, tá, Júlio? Pessoal, não vai embora, não. A gente vai. Eu vou dar um pause aqui e a gente volta. Em 30 segundos. Tá bom? Para a gente poder colocar a Júlia de volta. Beleza.